Fala comigo, crescimento. Sabe que você que tem filhos ou teve filhos, né? Nós tivemos 2 filhas e eu me lembro que tanto a Maju quanto a Rebeca, quando estavam ali numa fase de 5 anos, 4 para 5 anos, 6 anos, de vez em quando elas diziam, que dor nas pernas, né? E até eu lembro um dia que a gente levou, acho que foi a Maju, levamos no pediatra e o pediatra disse, é porque ela está crescendo, é a dor do crescimento. Os músculos vão se espichando, os ossos vão crescendo e às vezes geram desconforto. Todo crescimento gera mudança. Logo, se não houve mudança, não houve crescimento. Minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, diante desta palavra. Eu convido você a deixar aí na cadeira tudo que possa tirar a tua atenção. Inclusive quero desafiar os irmãos que estão lá no fundo. Eu sei que o irmão Valdecir não é envergonhado, né, Dani? Ele não é envergonhado. Vem aqui, Dani Valdecir, aqui na frente, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui. As irmãs ali do fundo, ali, tem lugar aqui, ó, mais pertinho, venha. Semana passada teve uma irmã que ganhou um prêmio no final do culto, que veio para frente. Você não ganhou? Não acredito. Depois eu te dou então, a minha esposa vai te dar um prêmio. Amém. Vamos ler 3 textos. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Primeiro texto, no livro ou na carta de Paulo à igreja de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, no verso 1. Gálatas, capítulo 4, no verso 1. A Vi já projetou para a gente aqui, só olha para mim um pouquinho. O livro de Gálatas, Paulo, ele escreve à igreja como uma forma de discipulado. Paulo fala da importância de conhecermos a palavra, de observarmos a palavra. Paulo fala dele, sobre apóstolo. Paulo dá a entender àquela igreja que ele confrontou Pedro diante de heresias que Pedro ainda estava acreditando. Então o livro de Gálatas, se você puder ler ele inteirinho depois, ele vai falar sobre crescimento espiritual. Fala comigo, crescimento espiritual. Assim como, Antônio, eu e você crescemos, né? Assim como nós crescemos em estatura, crescemos na profissão, crescemos em conhecimento intelectual, na parte espiritual nós também crescemos. Ou, talvez, nós temos a oportunidade de crescer. E no versículo 1 do capítulo 4, Paulo usa uma analogia. O que é uma analogia, pastor? Paulo faz uma comparação. Ele faz uma comparação sobre um herdeiro e um escravo. Ele diz, digo porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Eu vou ler de novo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Guarde isso no teu coração, deixa aí no cabide, tá? A gente já vai voltar nesse texto. Bom, você está em Gálatas, volta um pouquinho.
Primeira carta aos Coríntios, agora. A igreja de Corinto. A primeira carta. Paulo, no capítulo 13, ele vai falar de amor. Quem já teve num casamento aí já ouviu 1 Coríntios 13, né? Esse texto ele fala sobre o amor que nós precisamos ter. Mas especificamente no versículo 11, então 1 Coríntios 13, 11. Paulo usa, e aqui eu fui pesquisar, é uma questão de tradução. Quando Paulo fala em Gálatas, quando o herdeiro é menor de idade, esse menor de idade é a mesma palavra aqui usada, menino. Então Paulo novamente está falando de menino. A NVI traz só menino. Então são as duas palavras. Quando o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O texto anterior que lemos. Amém? E agora Paulo está dizendo que houve um tempo em que ele era menino. Eu sei que os adolescentes, as crianças foram para a salinha, então não tem nenhuma criança adolescente aqui. Então você pode colocar a mão no teu coração e dizer: houve um tempo em que eu era menino. Então Paulo está dizendo isso. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Vou ler de novo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu cresci, quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Um último texto, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. No verso 31. Mateus 13, 31. Esse capítulo 13 de Mateus, ele é repleto de parábolas. No verso 31, Jesus ele conta uma parábola. Apenas 2 versículos. E contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, somos gratos por esta palavra, por esta oportunidade, por esta noite. Te agradeço pela vida de cada pai que aqui está. Que o Senhor derrame sobre nós, pais, saúde, sabedoria, discernimento. E que o Senhor, acima de tudo, seja o juiz de nosso coração.
Agora oramos por esta palavra, abrimos o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala de menino ou de adulto, em especial hoje que é Dia dos Pais, né? O pai que tem um filho, e esse filho é criança, é menino, tem uma expectativa em relação ao filho. E eu não estou falando aqui de expectativa sobre a profissão, sobre o casamento. Todo pai, e mesmo a mãe, tem uma expectativa de que esse filho, ele vai crescer. Então, por mais que às vezes a gente olha para os filhos assim e diz assim, mas não dá para dar uma paradinha no tempo? O tempo está passando tão rápido. Né? Por mais que às vezes a gente ache que os filhos ainda são crianças, eu mesmo chamo a Maju de pitoco ainda, até hoje. Vocês sabiam disso? Não? Então estão sabendo. Né? E o pai, ele olha para o filho e ele tem uma expectativa de que o filho cresça. Então, a partir do nascimento, todo pai sabe que o filho vai crescer. Agora, tem muitos pais que veem os filhos crescidos em estatura, tamanho, peso, mas enxergam nos filhos muitos comportamentos de criança ainda. E eu acho que você sabe do que eu estou falando. Tem muitos filhos que já deveriam ser pais, mas continuam crianças enquanto filhos. E o culpado disso talvez não seja nem o filho que não cresceu. É talvez o pai que gerou nesse filho uma nova criança, ou um adulto criança. E se tem uma coisa, irmãos, que destrói a sociedade, destrói a vida de uma pessoa, é quando essa pessoa é adulto, mas é criança. É uma criança crescida em estatura, mas tem comportamento de criança. E essa criança, que já cresceu, já tem uma certa idade, se ela vier a se tornar um pai, que tipo de filho ela vai gerar? Um filho que talvez, mesmo crescido, continue sendo uma criança. Isso é natural. É natural. Vocês sabem muito bem que a nossa personalidade, ela é formada de duas fontes principais. A genética, e aqui eu sei que eu estou falando para muita gente que olha para si e se vê parecido com o pai e com a mãe, não de aparência, mas de comportamento. Boa parte daquele modelo que a gente carrega, nós herdamos. Talvez um pouco mais do nosso pai, um pouco mais da nossa mãe. E a segunda fonte que gera a personalidade em uma pessoa é a convivência. O rol de pessoas que ela convive, o lugar que ela está inserida. E estudos dizem que esta personalidade, ela cessa de ser formada até os, no máximo 11 anos de idade. Em alguns casos, 7, 8 anos. A criança, quando chega naquela fase de pré-adolescência, ela começa a discernir as coisas que ela herdou do pai e da mãe, geneticamente, e as coisas que ela aprendeu ao longo da convivência, seja na família, na escola, com os parentes, com os amigos. E ela então, ela começa a formar aquilo que é a persona, a pessoa, a forma de lidar com ela mesma, a manifestação da alma. E ela tem consciência então de quem ela é. É por isso
esse é um dos motivos que nós não batizamos crianças. Nós batizamos aqueles que têm condições de discernir quem é, quem sou eu. Amém? Estão comigo? Mas e quando alguém que já passou dessa fase, que talvez já é adulto, que talvez já é pai, ainda não discerne as coisas espirituais que deveria discernir, ainda não tem consciência daquilo que já deveria ser mestre, e ainda precisa de um mingauzinho. Eu estou aqui misturando algumas coisas cotidianas, físicas. Irmão, se tem uma coisa destrutiva na vida de um homem, de um pai de família, é aquele pai de família que precisa bater na porta do pai, que é o avô do pai dele, e falar: pai, me ajuda aí a me pagar minhas contas. Pastor, então eu não posso pedir ajuda para o meu pai? Claro que tu pode, mas você entende que isso não tem que ser rotina na tua vida. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, a Bíblia nos dá o quê? Um cronograma. O que é um cronograma? Crono vem de tempo, grama vem de organização. Então, a organização de um tempo na vida passa por uma fase em que nós deixamos pai e mãe e nos unimos ao nosso cônjuge. E essa união com o cônjuge passa a ser uma nova casa, uma nova família. Ponto. Nova linha, parágrafo. Certa vez, um homem foi visitar Jesus de noite. E o nome dele era Nicodemos. E ele chega: Jesus, primeiro, ele tenta fazer uma média. Sabe que o bajulador, a primeira conversa do bajulador é fazer uma média. Amém? Irmãos, tem dias de culto, ou mesmo durante as semanas, que eu recebo algumas mensagens: pastor, eu ouvi a tua palavra, você tem que estar pregando para multidões. Irmão, se vem de coração, glória a Deus, eu recebo. Mas se vem de bajulador, toma cuidado. E esse bajulador chamado Nicodemos, ele bate na porta de Jesus e fala assim: mestre, nós sabemos que o Senhor só pode fazer o que está fazendo se de fato vier de Deus. Então Nicodemos, ele vem lá e faz uma média. Não, ele tenta fazer uma média, porque com Jesus ninguém faz média, porque ele sabe de todas as coisas. E Jesus olha para ele e fala o quê? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E o Nicodemos: Jesus, como que é possível entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus diz: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Vamos voltar para o texto de Paulo? Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu joguei fora, eu deixei para trás as coisas de menino. Ora, estima-se que Paulo tinha mais de 40 anos de idade quando teve uma experiência com Jesus. Então não é de menino, cronologicamente falando, que ele está falando. Não é da idade, da vida
da idade física que ele está falando. Ele está falando daquilo que Jesus falou para Nicodemos. Porque Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você não vai voltar a ser um menino, uma criança, um bebê. Você vai nascer de novo. Você vai se tornar homem. E quando você nascer de novo, você vai passar a discernir as coisas do Espírito. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Nicodemos estava dizendo: todos precisam nascer de novo. Todos precisam ter uma experiência com Jesus de novo. Todos precisam ter convicção de que este eu sei, eu posso, eu consigo todas as coisas. Ele esbarra na morte de Jesus na cruz. Ele esbarra numa palavra que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por isso que Paulo está dizendo: houve um tempo em que eu era menino, mas eu agora sou homem. Paulo está dizendo de maturidade, Paulo está falando de maturidade espiritual. E quando ele vai ensinar a igreja de Gálatas sobre a palavra, sobre a convicção, sobre a força, sobre a fé, ele diz assim: um menino, um menor de idade, mesmo que seja o herdeiro de tudo, enquanto ele continuar menino, ele em nada difere de um escravo. Meu objetivo não é fazer um emaranhado de coisas na sua mente. Meu objetivo é resumir esta palavra. Irmãos, se Paulo diz que aquele que continua menino, mesmo sendo herdeiro, é escravo, significa que, para mim e para você, que já encontramos Jesus, que já nascemos de novo, que já dizemos não para o pecado, nós ainda continuamos pequenos. Paulo está dizendo que nós estamos desperdiçando uma herança. Jesus, ele vem contar uma parábola, ele diz assim, que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Uma semente de mostarda? Poucas pessoas. É mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. É muito pequeno. E Jesus, ele usa essa analogia porque lá em Israel, naquela época, se plantava mostarda. E a mostarda, mesmo sendo uma semente tão pequena, ela vira uma hortaliça grande. Então Jesus diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem plantou no seu campo. Jesus está fazendo, irmãos, um comparativo com a palavra dele, com o novo nascimento. Você talvez está aqui nesta noite ouvindo essa palavra e pensando assim: mas eu conheço tão pouco. Faz pouco tempo que eu conheci Jesus. Você ainda é a sementinha. Mas talvez você esteja aqui me ouvindo e dizendo: espera aí, mas eu não faz pouco tempo não. Já faz um tempo. E na verdade, você ainda é uma sementinha. Se já faz um tempo que a palavra vem batendo no teu coração, e você ainda não cresceu, e você ainda não deixou para trás as coisas de menino, você ainda não consegue caminhar com as próprias pernas, porque um menino, uma criança, ele precisa de ajuda, apoio. Você ainda não consegue discernir as coisas, você ainda não consegue alimentar outras pessoas. Eu tenho uma notícia para ti. Tu está perdendo tempo. A maior estratégia de Satanás
manter as pessoas no inferno, porém dentro da igreja. A gente fica olhando, Olimpíadas, vou falar de novo um pouquinho de Olimpíadas. Aí tu assiste as Olimpíadas, amém, o esporte espetacular. Eu acho que esporte espetacular não é o programa da Globo lá, é porque o esporte é espetacular. Foi podre essa, né? Foi. Você assiste o esporte, amém, e tal. Aí você vê aquela insistência por quebrar os princípios cristãos, né? Então, ou daqui a alguns meses, vamos ter aí o carnaval, né? Inclusive não aconselho ninguém a participar de carnaval. Ou você vai ver as novelas, enfim, o que a mídia tem para oferecer, o que o mundo tem para oferecer. Aí você vai dizer, está todo mundo no inferno, está todo mundo perdido. Primeiro que a gente não tem que acusar ninguém. Se nem Jesus acusa, quem sou eu para acusar? Quem me convence é o Espírito Santo. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Agora, se aqueles já estão no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a gente sabe onde é que eles estão. Agora, o grande problema é que existe uma hortinha, um cultivo de moradores não do céu, na igreja. Existe um cultivo do inimigo para manter as pessoas escravas, mesmo tendo direito à herança. E esse cultivo, ele é irrigado pela falta de crescimento. O que o Senhor diz na sua palavra? O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, quando me falta conhecimento, naturalmente vai me faltar crescimento. E se me faltar crescimento, naturalmente eu continuo falando como menino, pensando como menino, raciocinando como menino, agindo como menino. E se eu estou falando, pensando, agindo, raciocinando como menino, eu ainda não sou homem. Pastor, mas eu estou na igreja há 10 anos. Tem gente que chegou ontem e já é homem. Tem gente que talvez está aqui e agora o Espírito Santo está te fazendo entender e você se torna grande a partir de hoje. Tem gente que talvez vai ouvir essa palavra em algum dia e vai dizer, eu preciso deixar para trás as coisas de menino. Irmãos, enquanto a gente não toma a decisão de abandonar aquilo que nos prende, nós vamos ficar patinando. Busque discernimento no Espírito. Você sabia que tem coisas que a gente desperdiça porque é muito teimoso? Isso aí não é privilégio do alemão não, viu? Você sabia que tem muita coisa que a gente desperdiça porque ainda carregamos orgulho no coração? Tem muita coisa que a gente desperdiça porque a gente cultiva aquela frase, eu nasci assim, eu sempre fiz assim e eu vou morrer assim. Eu vou dizer para ti, se eu estivesse cultivando essa frase, eu não estava aqui nesse púlpito agora nunca. Porque eu nasci bem diferente do que eu sou hoje. Tem alguns aqui que me conheceram de criança, estou vendo a Elisete aqui. A Elisete me conheceu de criança, né, Elisete? Conheci a história da minha família. O Antônio está aqui também, conheci toda a família do Antônio.
Agora, quem não consegue discernir as coisas espirituais, não acredita que você pode mudar. Amém? É por isso que tem sempre aquele teu parente que vai dizer, você não tem parente assim, né? É só eu que tenho? Sempre tem aquele cunhado, aquele parente distante, aquele do grupo do WhatsApp, que por tabela, né? Sabe o que tu faz quando alguém fala, você olha para ele e faz, não faz nada. O pastor Telmo diz, não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Pega essa no teu espírito. Deixa Jesus falar por você. Deixa Ele dar a resposta por meio da pessoa que você se tornou. Agora, se você está aqui ouvindo essa palavra, e você, no teu espírito, você está entendendo que você já deveria ter deixado para trás as coisas de menino, e ainda não deixou, comece hoje. Comece hoje. Você sabe o que são essas coisas? Irmãos, não há problema nenhum em começar pequeno. Pastor, então quer dizer que eu tenho que chegar em casa hoje e eu tenho que abandonar tudo. Não sou eu que estou dizendo o que tu vai ter que fazer. Mas talvez comece mudando uma coisa. Começa abandonando uma coisa. Vamos lembrar de alguns homens de Deus que a Bíblia traz? Você lembra da conversão? Da conversão não, do chamado de Isaías? Quem lembra? Isaías capítulo 6 diz que ele teve uma visão. A visão, ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, ele deu um grito. O que ele gritou? Ai, meu Senhor, ai de mim. Não foi isso que ele gritou? E ele disse, ai de mim, porque eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, não era só ele, era a gente dele, eram os amigos dele, era a família dele, era o lugar onde ele morava, todo mundo era de lábios impuros. Aí a Bíblia diz que o anjo foi, pegou uma brasa, tocou e tal. Aí ele ouviu uma voz, e agora quem enviarei? E ele levanta a mão e fala, envia-me a mim. Ponto. A Bíblia não fala mais de outras coisas que foram mudadas na vida de Isaías, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que Isaías, naquele dia, parou de pecar? Claro que não. Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. De repente ele vê uma capoeira pegando fogo, mas não pegava fogo. Não dá para discernir isso na carne, tem que ser no espírito. A capoeira queimava, mas não queimava. E aí o Senhor diz, tira a sandália do pé, porque o lugar que tu está é santo. Aquele lugar estava cheio de cocô de ovelha. Como, pastor, que um lugar cheio de cocô de ovelha pode ser santo? Irmão, o que deixa um lugar impuro é a falta da presença do Senhor. Tu pode estar num lugar fedorento. Tu pode estar lá no teu trabalho que está todo mundo falando palavrão, todo mundo combinando coisa errada, te convidando para... Tu está num lugar mais fedorento, tu está no teu trabalho, mas você é do Senhor, o Senhor está contigo, pois aquele lugar é um lugar santo. Santo. E Gideão, quando foi chamado, ele teve também uma visão de um anjo teimoso.
falta de fé tinha aquele homem. Lembra da história da lã no orvalho? Molha só a lã, agora molha só do lado. Né? Irmão, se tem um atributo de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus ele é muito paciencioso. Inclusive a Bíblia diz que a paciência, a misericórdia do Senhor é a razão de... Você nunca disse para alguém assim, ó, se tu vier aqui eu te arrebento. Hã? Se tu não falou, tu pensou. Aqueles que passam com a moto com o escape aberto na tua casa. Mas se você vier aqui eu arrebento. Você sabia que Deus tem vontade de te arrebentar, mas Ele não te arrebenta porque Ele é misericordioso? Hã? E você sabia que Ele tinha razões justificáveis para te arrebentar, para me arrebentar todo dia? Hã? Por que Ele não faz, pastor? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Fala comigo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Mas essa misericórdia do Senhor que se renova sobre a minha vida e a tua vida a cada manhã, ela se renova também em mim? Sobre as pessoas? A Bíblia diz que Eliseu estava lá lavrando. Deus deu uma ordem para Elias, vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Ou seja, Eliseu era um empreendedor do campo. Elias passa, joga o manto, Eliseu pega os arados ali, mata os bois, e depois seguiu Elias. Você acha que Eliseu começou grande? Começou pequeno. Você acha que Paulo, quando teve a visão de Jesus, ficou cego, recebeu a oração de Ananias, né? A Bíblia diz que logo que ele recebeu a oração de Ananias, ele foi batizado e ele já foi na sinagoga começar a pregar. Lembra disso? E aí ele foi começar a pregar, e o que os judeus começaram a querer fazer com ele? Queriam matar ele. E aí desceram ele por um cesto, botaram ele num cavalo, num burro, sei lá, e mandaram ele de volta para onde? Para uma cidadezinha chamada Tarso. E lá ele ficou 3 anos e meio. Como é que Eliseu começou? Grande ou pequeno? Fala comigo, muito pequeno. Eu falei Eliseu, não, Paulo. Paulo começou pequeno. E sabe qual é o problema? É a gente começar pequeno e achar que já é grande. Paulo achou que já era grande. Aí ele foi lá na sinagoga e começou a pregar. Os caras quiseram matar ele. Por quê? Porque por mais que havia convicção de fé no coração dele, não havia sabedoria necessária. E Deus dá a direção então para os discípulos ali, ó, leva Paulo de volta para a cidadezinha dele. E lá ele foi tratado pelo Espírito Santo por 3 anos e meio. Depois mandam buscar ele e Timóteo, e Deus diz assim, agora ele me é útil. Você sabe, irmãos, que nós começamos pequeno, todos nós. Então o problema não é começar pequeno. Existem 2 problemas aqui. O problema não é começar pequeno, o problema é continuar pequeno. Outro problema é quando nós começamos pequeno, continuamos pequenos e achamos que já somos grandes. Discerna isso do teu espírito.
Não se culpe, não se cobre. Você que está começando pequeno, agora, se cobre. Você que já deveria ser grande e ainda continua pequeno. Cobre-se também. Você que se acha grande e na verdade deveria ser grande, mas continua pequeno. A igreja do Senhor não avança por esses dois problemas. Quem deveria deixar para trás as coisas de menino, fica ali patinando, mingau. Não. Ninho. Papinha. Tem gente que já devia ser uma árvore grande, e outros já deveriam estar fazendo ninho debaixo da tua árvore. Mas ainda tem que bater na porta do pastor para resolver problema desse tamanho, que você já deveria ter jogado fora faz tempo. A igreja do Senhor não pode avançar assim. E sabe do que mais, irmãos? Quando isso acontece, não é só na área espiritual que a gente patina. É em tudo. Sabe por quê? Porque quando nós descobrimos a verdade, uma das coisas que o nosso espírito, ele toma posse, é de que nós não somos mais daqui. Quando nós descobrimos, na verdade, de onde nós somos, nós descobrimos que esse aqui não é o nosso lugar, esse não é o nosso habitat. Nosso habitat é o céu. Então, se eu já tenho o Espírito, e eu sei que o meu habitat não é aqui, o meu habitat é o céu, e eu não desenvolvo conforme aquilo que o Espírito tem me dito para fazer, eu fico patinando, eu continuo pequeno. Eu já deveria ser uma árvore frondosa. Eu já deveria abrigar outras, mas eu continuo a sementinha. Daqui a pouco, é a hora de tomar posse da herança. E nessa hora talvez eu descubra que, por continuar menino, por não jogar fora as coisas de menino, ao invés de eu ser dono da herança, eu estou mais com cara de escravo. Irmãos, eu não estou falando de salvação. Eu não estou duvidando da tua salvação. Essa palavra não é sobre salvação. Essa palavra é sobre vida plena. Essa palavra é sobre crescimento espiritual. Você e eu, nós podemos estar desperdiçando coisas grandes que o Senhor tem para nós, simplesmente porque não crescemos. Porque insistimos em coisas, em práticas, em palavras, em pensamentos, em atitudes, em raciocínios, que em nada nos diferem de um menino. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Vamos jogar fora isso. Tem um amigo meu lá de Beltrão, vocês conhecem, o Major Ivo. Ele uma vez numa célula, ele usou uma palavra e eu nunca esqueci. Ele disse: com Jesus eu não quero ser mimizento que nem minha filha é. Aí eu perguntei, como? Com Jesus eu não quero ser mimizento. Mimizento?
Mimizento é um adjetivo daquele que faz muito mimimi. E quanto mais mimimi espiritual a gente faz, mais criança a gente é. Olha para frente. Deixa para trás aquilo que está bloqueando você. Pare de duvidar das coisas. Você foi alcançado. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E Ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A tenham em abundância. Se eu for fazer a minha lista de meninices, é a minha lista. Paulo diz, cada um examine-se a. Então não fica examinando, eu vou só usar um exemplo, tá? Ô Dani, não fica formando a lista do Cleito. Ô Cleito, não fica fazendo a lista de meninice da Dani. Porque se eu começo a fazer a lista de meninice de quem está do meu lado, da minha esposa, do meu esposo, não vira. Agora, quando cada um examine-se a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. De que Paulo está falando? De comunhão. Paulo está falando de herança. Se eu não estou em comunhão, não tenho herança. Então, quando eu olho para dentro de mim, me examino a mim mesmo e jogo fora as coisas de menino, eu posso ser homem. A semente germina, a árvore cresce. Eu passo a fazer sombra e sou abrigo para muitos que precisam. Você recebe essa palavra? Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Não falei nada do que eu escrevi. Até meia-noite? Ficar aqui? Foi ela que mandou. Meia-noite? Eu vou para casa, irmão. Irmãos, eu quero ler um último texto, a gente vai orar. Depois as crianças vão apresentar aqui. Não vá no banheiro ainda, tá? Espera só um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso 20. Paulo novamente vai falar: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Vocês entendem essa palavra? Jesus, quando vai falar das crianças, ele diz: deixe que venham as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Tem coisas que a gente tem que se assemelhar às crianças, mas em outras nós temos que deixar para trás as coisas de criança. Eu profetizo na tua vida que tu vai sair daqui alimentado pelo Espírito. Você vai sair daqui convencido pelo Espírito de que existem coisas que você precisa abandonar, que eu e você precisamos deixar para trás. Vocês dois ficam até mais bonitos aqui na frente. Olha o sorriso do Valdecir, olha ali, ó, viu? Você pega na mão do teu irmão, vocês que estão aí. Nós vamos terminar o culto, essa parte do culto, e eu quero te fazer um desafio.
Ninguém aqui, eu acredito, não tem nada para mudar. Talvez alguns tenham um pouco mais, outros tenham um pouco menos. E sabe como que a gente consegue mudar? Quando começa a mudar. Então começa por hoje. Hoje. Muda alguma coisa. Deixa o Espírito falar contigo. Ele já falou. Você fez a tua lista. Se você é esquecido, anota isso. Chega em casa. Nem que você se tranca no quarto, no banheiro. Pegue a nota. Nem que anota lá no celular mesmo. E vai mudando. Vai mudando. Vai chegar um momento que você vai perceber que daquelas coisas velhas você já não se lembra mais. Vai chegar um momento que você vai olhar para trás e você vai poder dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas depois que eu me tornei homem, depois que eu fiquei grande, eu deixei para trás as coisas de menino. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não queremos, Pai, permanecer pequenos. Nós não queremos fazer de conta que já crescemos, enquanto que na verdade somos crianças espirituais. Senhor, eu profetizo que essas mudanças, essas transformações, esses abandonos, Pai, que cada um aqui está se propondo a fazer, vai gerar novos homens e novas mulheres, vai abençoar os casamentos. Pai, obrigado. O Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Oramos pelo encontro com Deus, que estas 2 semanas sejam semanas de discernimento, sejam semanas que vão, Pai, confirmar no coração de muitos aqui sobre a necessidade da participação nesse encontro. Oramos agradecidos e consagramos ao Senhor tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.